Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No episódio de hoje, para falar se é possível, pelo amor de Deus, fechar contratos de consultoria empresarial em apenas uma única reunião. Se você não me conhece, eu sou Ricardo Massot, eu sou mentor de consultores de empresas, CEO e fundador do grupo empresarial e especialista na metodologia de alto impacto. E hoje, neste episódio, vamos responder uma grande dúvida, um grande comentário. E a sacada do comentário é o seguinte: é possível fechar contratos de alto valor em apenas uma única reunião? A primeira coisa que a gente tem que alinhar aqui juntos: o que é fechar um contrato de consultoria empresarial em apenas uma única reunião? Isso é um desafio, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível. Mas isso elimina um dos maiores problemas na vida dos consultores, que é serem protelados. E eu falo que consultores são protelados quando começam a falar com fechamento e o cliente começa a protelar o fechamento. Fechar contratos em uma única reunião é sobre otimizar o tempo, maximizar resultados, e funciona e é possível através de comunicação estratégica específica, comunicação planejada. E desta forma se elimina deslocamentos, duplicidade de informações, repasse de informações. Isso é fechar um contrato numa única reunião. É na primeira reunião que eu tenho com o cara que tem a caneta, com o cara que é o decisor. Na primeira reunião eu fecho já um acordo, um contrato de primeira. E o que não é, a gente não vai ver aqui hoje o seguinte: a gente não vai ver atalhos, milagres, sistemas mirabolantes, forçação de barra, perturbação da paz de espírito do decisor, nada disso. Ou de manipular ou hipnotizar a mente de ninguém, nada disso. A gente vai ver sobre metodologia, a gente vai ver sobre preparação, estratégia e alinhamento com o cliente. E do outro lado, o que não é conseguir fechar contratos. O que acontece é o seguinte: o consultor se sente travado na fase de fechamento, ele não sabe como concluir a negociação, sabe como isso afeta e perturba o negócio de consultoria. O que acontece aqui é o seguinte: com este problema de não conseguir fechar clientes, o que acontece é que leads são gerados ou indicações são feitas que nunca viram contratos. Isso diminui, atrasa, prejudica ou elimina fluxos potenciais de receita, acumula frustrações, sentimento de fracasso profissional, sensação de impotência e tudo isso às vezes gera até ansiedade em vez de oportunidades, paz de espírito e crescimento. Por que fechar contratos de uma consultoria empresarial em uma única reunião é uma grande oportunidade? Porque este conteúdo tem o poder de virar a forma como você enxerga fechar um contrato com um cliente, e quando você o aprende, porque isso transforma o negócio e como tudo isso é uma oportunidade, que você ganha tempo. Segundo grande benefício, gera autoridade imediata. Se eu me posiciono com firmeza e trago clareza da solução e já faço uma oferta final, isso gera autoridade. Finalmente, provoca algo mágico, que é alta conversão. E esta alta conversão é, se feita do jeito certo, é possível fechar até 7 de cada 10 reuniões. E aí eles superaram grandes crenças limitantes, porque talvez você até pense isso também, ou se não pensa agora, em algum momento tenha pensado na sua carreira que algumas crenças limitantes podem se aplicar à sua vida, outras não, mas quero que você considere que quando você diz: mas meu cliente Ricardo, ele sempre diz que precisa de mais tempo para pensar, você tem que saber que seu cliente não tem certeza se sua solução resolve o seu problema, ou então ele não está confiando em você, ou não confia no produto, ou não confia na pessoa. Segunda crença limitante: não é verdade que se o decisor não estiver na reunião, não tem como fechar. Então, é imprescindível, na hora que faz a oferta, para fechar na primeira reunião, ter a pessoa que tem a capacidade de passar a caneta e assinar o contrato. Senão, logicamente, eu não consigo fechar a primeira reunião. E número 3, esse modelo funciona para contratos de alto valor? Olha, esse modelo foi desenhado especificamente para contratos de alto valor. Não vou fazer isso agora. Mas o sistema, a metodologia de vendas de alto impacto, a metodologia de alto impacto, ela provém de uma necessidade de um perfil de empresas que precisavam fechar contratos de alto valor em muito pouco tempo para clientes que nunca mais estariam próximos, porque estavam voltando de uma viagem. Então, de alguma forma, o que acontece aqui é que, para ser possível fechar contratos de alto valor, eu preciso de uma lógica financeira irrefutável e uma forte conexão emocional. Quais são as consequências de não utilizar uma metodologia para fechar contratos de alto valor em uma única reunião? Você tem uma sensação de desperdício de
de tempo, esforços no retorno financeiro, deles que desaparecem pela falta de urgência. E número 3, aumenta a ansiedade. Cada reunião que eu vou, eu fecho. Cada reunião que eu vou, sempre os clientes falam que precisa pensar. Desta forma, isso vai me atrasando, vai me complicando, aumenta a minha ansiedade. No médio prazo, o que acontece? Se perde a confiança para poder fechar, começa uma dependência de indicações, que é uma das piores coisas que acontecem. Depender de alguma coisa que não esteja no seu controle para ter cliente, ou depender de tráfego que está mal gerenciado, que não está gerando retorno, então aumenta o estresse e aí tem um risco de burnout, né? Super estresse, né? A longo prazo tem risco perigosíssimo de desistir da consultoria. Você também aumenta a pressão financeira sobre a família, levando a conflitos pessoais, a sensação de fracasso, e finalmente abandona o sonho, talvez o sonho da liberdade geográfica de ser consultor de empresas online. Quais são os impactos emocionais de não conseguir convencer esses leads? Frustração. Toma um não, né? Toma um não do cliente, a ansiedade aumenta. Se tem medo constante de não atingir metas financeiras, do dinheiro faltar, isso deixa a pessoa maluca. Você acaba perdendo a confiança no preço para vender. Vive uma desagradável sensação de estagnação. Na família, quais impactos? Isso traz discussões. Depois isso também gera um sentimento de culpa, porque você virou consultor acreditando poderia trazer mais conforto e qualidade para a família. Mas não foi isso que de fato aconteceu. Você não tem tempo para estar com a família. Esses são os impactos que tem na família. E profissionalmente, desmotivação. Você fica de saco cheio de ser consultor, você vai se cansar. Ou está atraindo clientes e ter um negócio crescente, ou o contrário, é desmotivação. Vai te faltar foco no crescimento, vai te vir frustração e mal-estar, sua reputação não vai ficar legal. Eles sentem que o consultor não tem uma abordagem clara e profissional, isso prejudica demais. E como que não resolver o problema de não fechar, não tomar nenhuma atitude para não começar a partir de agora a fechar contratos alto valor no reunião, pode escalar, em relação a escalar o nível de problemas. Se não tem uma solução imediata, você pode continuar insistindo com métodos ineficazes, pode acumular dívidas, pode acumular frustrações. Com pequenas melhorias, mas se no método, você pode gerar resultados pontuais, mas não de forma consistente. Ficar persistindo sem ter uma direção clara pode te levar de volta a ter que voltar para o CLT ou para outras empresas. Como não executar um discurso comercial, um speech comercial de alto impacto para fechar na primeira reunião. O jeito errado de fazer isso é pensar, achar que o fechamento começa na primeira reunião. Não começa. O jeito errado de executar é marcar reuniões com intermediários. Não marca reuniões com intermediários. Você marca reuniões somente com decisor. Mas o jeito errado de executar, passar o encontro todo se apresentando, falando da vida e não deixando espaço para que o cliente se envolva com a solução, para entender as dores, para ver como isso pode encaixar e se envolver na vida dele. Beleza, e qual é o jeito certo? Fechar contratos de consultoria empresarial em uma reunião depende essencialmente de duas etapas grandes iniciais. Uma, preciso estar com o decisor na frente. E como fazer para agendar com o decisor? Precisa enviar, quando ele detectou que não é o decisor, precisa enviar uma mensagem clara, direto ao ponto, específico, deixando bem claro aquilo que você quer. E na reunião, vou fazer o quê? Comece na reunião criando um rapport genuíno. Faça perguntas estratégicas que demonstrem interesse real no negócio do cliente. Compare a situação, faça um comparativo entre a situação atual do seu cliente e como ele fica com o seu serviço de consultoria. Seguindo credibilidade e confiança, use provas sociais, estudos de caso, depoimentos. E depois disso, faça um pacto inicial, como por exemplo, no final da reunião, meu querido, quero um sim ou não. Perguntas do tipo, o que você acredita que precisa mudar para alcançar tal resultado que você quer. Aí eu consigo fazer uma ancoragem. A ancoragem é trazer uma visão ampliada do valor que você entrega antes de falar o preço, baseado no que discutimos. Minha proposta é X, porque é a solução baseada no que discutimos. Minha proposta é X, porque é a solução mais eficaz para alcançar Y. Está de acordo com isso? Faz sentido para você? E eu vou conduzindo assim para o fechamento. E o speech de alto impacto me permite estar fechando e finalizando o tempo inteiro. Com confiança, então com esse lógico de fechamento, eu consigo conduzir o cliente. Para isso, quero ter um pequeno passo a passo prático. Primeira coisa para fazer na reunião, alinhe com decisão. Número 2, se prepare. Estude o cliente antes da reunião. Dor, desejo, objeção, crença limitante, medos. Número 3, no início de cada reunião, faça uma conexão pessoal, fazendo perguntas abertas. Depois você precisa mostrar resultados concretos de como você ajuda clientes a alcançar certo valor. Pergunte, silêncio, escuta agora. Evite falar 80% do tempo. Ouça mais o cliente,
fale menos. Depois faça a ancoragem, comparando o investimento que o cliente vai fazer com o retorno ou com a economia que ele vai ter. Depois você tem que simplificar a oferta, tem que ter uma solução clara e direta. Você precisa, para fazer tudo isso, você precisa ter tudo previsto, preparado, escrito, linha por linha, num speech de alto impacto. Finalmente, peça um compromisso, termine com um convite direto para a ação. E, finalmente, use uma metodologia e confie no processo. Para isso, tem um método que eu quero trazer aqui para você hoje. Este método chama o método ACF, que é o método Acelera, Conecta, Fecha. Antes da reunião, você precisa ter certeza absoluta de quem é seu avatar. Número 2, eu preciso entender a empresa e segmento, identificar os desafios mais comuns, as tendências do mercado que podem estar impactando o negócio dela e os potenciais objetivos que ela está buscando. Número 3, defina os tópicos da conversa. Número 4, já busca a primeira conexão. Na hora que entrar na reunião, começar a reunião, tem um plano específico para quebrar o gelo. Número 5, valide dores e desejos. Aprofunda-se nas dores, sabe como? Usando storytelling, conectando o cliente com experiências que você já teve de outros clientes. Número 7, mostre de forma clara para o seu cliente o antes e depois. Número 8, demonstre autoridade. Conecte os benefícios aos desejos do cliente. Conecte as dores às dores do cliente. Número 10. Mostre que sua solução está desenhada perfeitamente para resolver as dores específicas do cliente. Número 11. Não tem como fechar um dia se eu não crio escassez. Então, eu tenho que fazer uma ação de geração de escassez. Número 12. Resolve objeções de forma antecipada. Finalmente, traz uma oferta com confiança, com uma frase objetiva e simples. E, finalmente, tem que ter um contrato pronto para já assinar. Tem gente que vai para fechamento numa única reunião e não leva o contrato para assinar. Você tem que ter um link de uma assinatura digital pronto e quando o cliente fala ok, está aqui o link, vamos assinar. Estou muito feliz de ter estado aqui contigo, espero ter contribuído de alguma forma no crescimento do teu negócio de consultoria. Meu foco é multiplicar 5 vezes negócios de consultoria pela internet em 90 dias, então se este conteúdo te ajuda a alcançar esse objetivo, eu cumpri também aqui meu objetivo hoje. Muito obrigado pela sua companhia, forte abraço, estamos juntos, consultor.